A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo das obras de André Luiz, estudo esse da vida do mundo espiritual, através da obra Os Mensageiros, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 3, no Centro de Mensageiros, o título do capítulo. No programa passado, a gente analisando a conversa do Tobias com o André Luiz, que mostrava que, por mais que os médios fossem bem preparados no mundo espiritual, vai depender da ação de cada um deles a tarefa ser concluída com êxito. Lembrando também que esses mensageiros, eles, no caso, aqui o livro particularmente, nós vamos ver o caso de médiuns e doutrinadores dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo. Mas a gente tem que lembrar, como ele disse, que os missionários, os mensageiros, eles vão atuar em outros setores religiosos e não religiosos. Então nós vamos ter mensageiros na Umbanda, encarnados, na Umbanda, no Candomblé, no catolicismo, no evangelismo, no protestantismo, no judaísmo, no budismo, em todos os setores religiosos e não religiosos. A gente não pode perder isso de vista. Porque o mundo espiritual, ele não trabalha com só um setor. Ele trabalha de uma maneira universalista, para atender a toda a humanidade. Jesus é o governador da Terra. Jesus é o governador da Terra. E vamos poder dizer que as religiões são os guichês que a gente escolhe para conhecer o mundo espiritual e para adentrar nele. Então a gente vai ver o trabalho de padres no mundo espiritual, pastores, e outros trabalhadores da seara, até da Umbanda também. A irmã Emerenciana, no livro Loucura e Obsessão, é um espírito muito evoluído que trabalha na Umbanda, então a gente não pode perder isso de vista. E o Tobias conclui, no programa passado a gente viu, conclui o parágrafo dizendo que o grande problema é que são poucos aqueles servidores que toleram as dificuldades que chegam, Quando ele tem uma tarefa realmente que vai abranger um grande número de pessoas, quando chegam certas dificuldades ou certas provas, fica difícil. O Marco lembrou o exemplo do Chico como um que conseguiu concluir com êxito a tarefa de mensageiro reencarnado. E nós lembramos, de um que infelizmente fracassou, que está no livro Trilhas da Libertação, de Divaldo Pereira Franco. E aqui nós vamos ver o exemplo de outros médiuns que realmente fracassaram. Porque a gente, infelizmente, acha que a gente encarnou só para servir a si mesmo. E nos esquecemos, todos nós, não só médiuns e doutrinadores, mas toda a humanidade, que ninguém reencarnou para viver só para si. A gente reencarnou para melhorar as nossas contas, aprender coisas novas, mas também colaborar, na evolução do nosso próximo. Então, o Tobias disse que, infelizmente, quando
as oportunidades chegam, aquelas mais difíceis, trabalhadores sem conta recuam. Nós não estamos falando isso de maneira nenhuma, julgando quem quer que seja. A gente está vendo aqui o que pode acontecer e o que acontece conosco, porque alguns vêm com tarefas realmente grandiosas, assim, que vão grandiosa no sentido de abranger um grande número de pessoas, de beneficiar. Mas nós também temos as nossas pequenas tarefas. Todo mundo encarnou, todo mundo tem lá a sua missão. A maternidade e a paternidade é uma missão gloriosa. E quantos de nós falimos, né? O que os espíritos sempre colocam é questão, como a Emmanuel coloca aqui, Kardec coloca também no Livro dos Médiuns, em alguns pontos, é a questão do orgulho. A questão do interesse, porque se achar melhor do que o outro, porque tem a facilidade de ver os espíritos, de escutar, que estão sempre em torno de todos nós. Então é essa questão primordial, que é o grande problema, vamos dizer assim, de contaminar a tarefa da pessoa. E de todos nós, mas nós estamos falando dos médios, porque ele está citando os médios aqui. Sim. E falando nisso, só abrindo parênteses, a gente falando dessa questão de falência, ninguém, como a Teresa colocou, ninguém nasceu para falir. Ninguém reencarnou para falir nas coisas, para falhar. Não, a gente reencarnou para ter sucesso. Agora, se a gente vai ter ou não, Deus sabe, mas a gente não sabe. E a gente tem um grande exemplo no movimento espírita, que deixou vários livros, legado excelente na mediunidade. A mediunidade dele era excelente, comparável na psicografia à do Chico, a de Francisco Cândido Xavier, que é do nosso irmão Valdo Vieira. Alguns livros da própria série André Luiz foram escritos em parceria com o Chico. Alguns capítulos foram pelo Chico e alguns capítulos por ele. E algumas obras só por ele. Por exemplo, uma grande obra que nós estudamos muito lá na nossa casa espírita é a obra Ceareiros de Volta. É um livro excelente, são mensagens de várias pessoas que deram a vida para que o espiritismo se divulgasse no início, né, aqui no Brasil, que foi muito sacrificial, muita perseguição houve. Então, vários espíritos, Inácio Bittencourt, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Passalufo e tantos outros que têm essas mensagens lá nesse livro. Então, foi psicografado pelo Valdo Vieira. A mediunidade dele na psicografia era excelente, é comparável ao do Chico. Mas depois de um certo tempo, convivendo com o Chico, ele se desvirtuou, foi o livre-arbítrio, que é o que pode acontecer com qualquer um de nós. Aliás, acontece. Então ele foi um desses, com certeza, grandes preparados para vir junto desse missionário que é o Chico. Né? Ainda teve essa oportunidade de conviver, a família dele conviveu quando o Chico foi morar em Uberaba. A família do Valdo conviveu muito com o Chico, os pais, o Valdo propriamente trabalhou junto e tal, até que em um determinado momento ele se desvirtuou. Ele deixou de ser cristão. Detalhes não interessa falar aqui, mas a gente não sabe a conduta, né? Não estamos falando da conduta, mas ele deixou de ser cristão. Ele, em algum momento, ele relatava que Jesus era um espírito qualquer. Coitado. Então, o que a gente tem que fazer por isso é orar. O que eu quero dizer é que não é porque ele ficou desse jeito depois, já desencarnou, né? A obra dele não deva ser, a obra que ele psicografou, que não é dele, são dos espíritos, não deva ser lida e estudada. Deve sim, porque foi o momento que ele estava ali pregando os ensinamentos de Jesus ali, na sua função, cumprindo a sua tarefa. Em determinado momento ele não cumpriu mais. Então, é um grande exemplo para todos nós. Infelizmente é um exemplo, né? Para todos nós. Bom, então vamos recomeçar a nossa leitura a partir do parágrafo 11º. Algo impressionado, considerei. Isso me surpreende de sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente. Poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas?
Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos na atividade religiosa. Aí ele já está começando a enfatizar para o André Luiz que a gente automatiza certas condutas na Terra e a gente acha que no mundo espiritual também tudo é o automático. Então, muitos de nós acreditamos que a gente tem um título, no caso religioso, frequenta a casa religiosa que a gente pertence, e no caso de nós espíritas, tomamos passe semanalmente, está tudo certo, não é? A gente já está com meio caminho andado na encarnação, e ele está dizendo que isso é um vício que a gente traz, não é? De outras encarnações, de fazer a coisa no automático, sem meditar na espiritualidade. A gente achar que só dentro da casa religiosa, só a frequência nos basta. No livro Caminho, Verdade e Vida, tem no prefácio, o Emmanuel coloca uma coisa que a gente nunca deve esquecer, esse recado que ele nos dá, que muitos problemas acontecem na humanidade porque a gente resolveu tirar Jesus da nossa vida diária. Ele coloca assim: o Cristo jamais estabeleceu linhas divisórias entre o templo religioso e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração e o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, isso que o Tobias está dizendo para ele é justamente o que o Emmanuel também está falando aqui no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. A gente acha que ser cristão é só dentro da nossa casa religiosa, e não é isso, não é verdade. O nosso grande problema começa aí, quando a gente não quer viver na nossa vida de relação as orientações de Jesus. Lembra aquele caso que eu contei há um tempo atrás, aí um programa aí para trás, do doutrinador, que lá no centro espírita ele tinha uma pose e ele tratava os espíritos, né, obsessores, com uma rigidez. Ele tanto falou da bebida, né, que o obsessor influenciava os outros a beber, que o obsessor, teve uma hora que eu acho que até o obsessor aguentou, falou para ele: mas qual é a diferença da minha cachaça pro seu uísque no final de semana? E isso que a Tereza está falando é um caso, porque na maioria dos casos das reuniões mediúnicas, isso não acontece porque os espíritos do benfeitores, que realmente são os que realmente dirigem a reunião mediúnica, não nos enganemos, pelo amor de Deus, assim como aqui o trabalho que aqui na rádio todos fazem, quem dirige o trabalho são os espíritos, né? Às vezes nós, vez por outra, atrapalhamos, mas a gente contribui de alguma maneira. Mas das reuniões mediúnicas, que a Teresa está falando, foi uma exceção, porque na maioria os espíritos benfeitores não permitem que os espíritos ali, equivocados, que estão ali, totalmente desequilibrados, eles possam falar o que querem, não falam. Porque se permitir, a pessoa nem vai mais para a reunião doutrinar ninguém, porque é isso, quem não tem erro? Nós somos, os espíritos nos dizem que contra a nossa vontade de melhora, quando a gente tem séculos de sombra. Então quem dirige, é o que a gente fala lá na nossa casa. A gente fala assim, Marco Aurélio gostava de falar, os espíritos, quando vêm para a reunião, eles vêm escovados, ensaboados, perfumados direitinho, porque eles não vêm direto lá das regiões umbralinas e tal, e vêm e incorporam. Não é assim que funciona, não é. Porque se for assim, não ia dar. Se os espíritos deixassem eles falar o que querem, a gente não ficava. Então, quando eles falam ali, na reunião séria, nas reuniões que são sérias, que são levadas a sério, né? Seja em todos os aspectos. Aí sim eles conseguem trabalhar nisso. Então é um detalhe que a gente queria falar. Cremos por lá
resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Quer dizer, a gente acha que pedir, fazer prece vai resolver tudo. Não vai. A prece ajuda? Ajuda. Tem uma musiquinha muito bonitinha que a gente canta com as crianças da evangelização. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Não é? Mas ela não resolve os problemas, ela nos ajuda a clarear os pensamentos, a tomar um contato com a inspiração divina, mas só pelo fato de você ficar rezando, repetindo palavras, né? Principalmente orações decoradas, isso não resolve, é o que ele está dizendo, mas a gente muitas das vezes acredita que isso vai resolver. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Por isso que Jesus, falou no seu evangelho que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, porque ter um título religioso não garante evolução espiritual. Só o fato da gente ficar repetindo palavras na oração ou colocar o joelho no chão, se você não procurar identificar as causas das tuas imperfeições, né? Botar um freio naquelas tuas atitudes que você está acostumado a fazer e que não são legais. Se a gente não tiver esse esforço no dia a dia, porque foi o que a gente leu lá no prefácio do Caminho, Verdade e Vida. A gente não pode tirar Jesus do nosso dia a dia. Jesus não está só lá na nossa casa religiosa, seja ela qual for. Ele tem que estar presente no nosso dia a dia. E é esse esforço diário que a gente vai conseguir combater as causas do nosso comportamento equivocado. Tereza, a respeito do que ele falou aqui, que a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, tem uma página do livro Espírito e Vida, é o nome do livro, é ditada pela Joana de Ângeles e psicografada por Divaldo Pereira Franco. No capítulo 35, tem uma página muito interessante em que a Joana de Ângeles vai comentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, Pedi e Obtereis. O título da página é Orar Sem Cessar, em que no Evangelho, Allan Kardec coloca que pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e ali inspirar ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se desse se afastou. Então, Kardec coloca isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E a Joana comenta nessa questão de orar sem cessar, em que ela diz que com muita propriedade, o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos companheiros da Tessalônica, assevera, Paulo pede orai sem cessar. Só que, entretanto, orar não é apenas falar de Deus, ela comenta, em longos recitativos ou guardar a alma em atitude estática, numa contemplação inoperante e improcedente. E com Jesus, ela coloca, que nós aprendemos que orar é servir, convertendo dificuldades em bênçãos, que foi o que Jesus fez. Ele, constantemente no Evangelho, ele era visto a orar, mas ao mesmo tempo a servir. Foi o que ele veio fazer, nos ensinar a servir ao próximo. E com ele, com Jesus, a gente sabe que a oração é a mensagem que flui da alma em direção ao Criador e reflui do Criador para a alma como bênção socorrista, sim, é claro. E mais adiante ela diz que orar sem cessar para que os recados continuados atinjam as instâncias do mundo superior. Nenhuma oração fica sem resposta. Ela fala assim, o operário eficiente na materialização do compromisso ora. O sacerdote de qualquer religião, em visita à dor, está orando. O mestre, ministrando as páginas da vida, na ciência do ensino, está orando. O profissional acadêmico trabalhando fiel ao juramento que ele fez, está orando. Então, isso é a oração que ela fala. Então, quando ele diz aqui que
resolver todos os problemas pela atitude genuflexa, pela atitude suplicante da questão dos cultos externos, não é isso. Orar é, como diz uma página também que a gente cita às vezes, que orar é arar, é trabalhar. Então, é servir. É servir, como a Joana está comentando aqui, né? A gente então depreende que o trabalho no bem, ele não é só feito na nossa casa religiosa, ele é feito no nosso dia a dia. Quando a gente oferece, não é, de alguma maneira, a ajuda a alguém que cruze o nosso caminho e esteja precisando dela. E aí não estou falando de ajuda material, ajuda moral, não é? A ajuda sentimental, emocional, para a gente tirar essa ideia que o trabalho do bem só pode ser realizado na igreja. A igreja, ela existe ao nosso nível evolutivo porque a gente precisa congregar. A gente é um ser extremamente gregário, a gente precisa ainda estar em contato com pessoas que pensam como nós, que gostam das mesmas coisas, a gente fica bem dessa maneira. Mas, se ela um dia deixar de existir, né, por algum motivo, a gente vai continuar a fazer as nossas tarefas do bem dentro da nossa casa, no nosso trabalho, né, na rua que a gente mora, que a gente passa. Todos nós, né, temos que começar a entender que o cristão verdadeiro é aquele que procura seguir os ensinamentos de Jesus a todo instante, não só no dia que vai à igreja, ou que vai ao centro espírita, ou que vai ao terreiro de Umbanda, ou que vai na sinagoga, ou que vai na mesquita. Não, isso, a gente cultivou esse hábito há muitos milênios, verdadeiramente. Então, a gente, como diz o Emmanuel, a gente separou Jesus do templo, quer dizer, a gente sempre achou que Jesus e Deus só moram, né, só existem dentro dos templos religiosos, e esquecemos de vivenciar os seus ensinamentos em todos os instantes. Ele mesmo, Jesus, qual era a igreja que Jesus congregava, né? Ele andava. A congregação é necessária, uma reunião para a gente poder fazer as nossas trocas de ideias, pesquisar, estudar. É bom, a gente particularmente se alimenta. Falando do espiritismo, as reuniões de estudo sistematizado, né, são necessárias, são muito necessárias, inspiradas pelos bons espíritos, para o movimento espírita. Elas são necessárias para a troca de ideias. Como diz Alcione no livro Renúncia, psicografado pelo Chico Xavier também, ela fazendo o culto do evangelho na casa de seu pai, e ele estava acostumado a só ler, e pronto. E ela não, ela de 2, 3 dias ela fazia vários comentários, e eles ficaram ali abismados com aquilo, surpresos. E ela fala que o evangelho é um vasto caminho ascensional, precisa ser estudado, comentado, discutido. Nenhuma frase é colocada numa obra séria por acaso, né? E aí, para terminar, ele coloca: no entanto, é imprescindível considerar. Não. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos, né? Sempre que a gente estiver agindo no bem, seja onde for, né, a gente vai receber as bênçãos de Deus, porque todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, mas a gente não pode agir de uma maneira na nossa casa religiosa e na vida completamente diferente do que a gente age, porque entendendo que Deus só habita a casa religiosa, o templo religioso. Mas chegamos ao final de mais um programa. Esse assunto é muito interessante, né, para todos nós, porque os espíritos vêm nos ajudar a entender melhor a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Lembrando que estamos estudando o capítulo 3 do livro Os Mensageiros. Muita paz a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.